quem que é a grande concorrência que a gente tem, então, se não é Emília Pérez? Em que categoria? Melhor filme estrangeiro? Eu diria todos. No melhor filme internacional... Desculpa, não é mais estrangeiro, é internacional. Eles mudaram essa denominação em 2020, né? E do melhor filme internacional, hoje em dia, eu não vejo mais concorrente. O Emília Pérez, estando nessa curva em baixa, eu acho que o Ainda Estou Aqui tem muita chance. Então, pelo menos uma a gente leva. Bolão, tem hein? uma questão que é o seguinte, as pessoas que votam no Oscar não precisam assistir a todos os filmes. Isso é muito louco. Então, o fato do Ainda Estou Aqui estar nessa curva ascendente, ter sido indicado para melhor filme, ponto, na categoria principal, da Fernanda ter ganhado o Globo de Ouro na categoria drama, fez com que as pessoas ficassem curiosas com o filme. Então, o filme está fresco na cabeça, tá entendendo? Ótimo. Então, na categoria Melhor Atriz, hoje, as revistas especializadas todas estão dando que tá entre a Demi Moore e a Fernanda Torres. Demi Moore. E você, o que você acha? Eu acho que como preferência... Como Marina. Não, como preferência, o que você Torres, realmente acha que vai acontecer? Eu acho que ainda é cedo para falar. Entendi. É cedo para falar, porque vocês estão entendendo? Uma semana atrás, o Emília Pérez era o favorito. Então, sei lá o que Tudo pode acontecer. O que está acontecendo neste momento é que o Ainda Estou Aqui e a Fernanda Torres estão mais frescos na cabeça das pessoas. Então, ele tem essa coisa da curiosidade. E as pessoas estão amando o filme. Então, ele está muito favorável pra gente. Por que não quer dizer que a gente vai ganhar. Que fez tanto sucesso nos Estados Unidos, o nosso filme? Porque eu fiquei me perguntando, assim, não que ele não mereça, justamente o oposto, mas assim, o que será que trouxe assim, a atenção dele? Será que foi só a ascensão da extrema-direita? Não, eu acho que é a história dessa família. Eu acho que é uma história verdadeira. O fato de ter uma história real por trás é muito atraente para as pessoas. O fato de ser uma história muito chocante, um pai que é arrancado da família, torturado e o corpo desaparece. E aí tem a história dessa mãe, Eunice Paiva, que é realmente assim, é uma trajetória muito extraordinária. Né? Essa mulher que com 40 anos foi fazer uma faculdade de Direito, depois foi lutar pelos indígenas e criou 5 filhos. Então, a história dela é muito fascinante. Irreal, né? Irreal. Você entende? Então, eu acho que eu vi a Fernanda Torres falando isso, né? A gente deve muito a essa mulher, Eunice Paiva. A história dela é realmente fascinante. E devemos também a Marcelo Rubens Paiva, filho dela, que botou essa história num livro e que daí olhou no Walter Salles, que tinha uma história pessoal, né? Ele conhecia aquela família, ele era amigo de uma das filhas, falou, não, vou fazer um filme sobre isso. A gente deve a essas 3 pessoas, a Eunice, ao Marcelo e ao Walter Salles. Maravilhoso. E tu falou que esse filme deveria ser apresentado em todos os quartéis e escolas. Falei. Quando eu vi, eu fiquei encantada com o filme. Foi antes de tudo isso acontecer, né? Bem educativo, né? E eu só pensava isso, que este filme, exatamente isso que você falou, ele deveria ser ensinado, mostrado para todas as crianças e todas as pessoas que estão em escolas militares neste país, em todos os lugares do mundo. Sim. Porque ele exemplifica... essa é a grande mágica do cinema, você entende? Uma amiga minha me contou essa história que eu achei muito legal. Ela tem familiares que votaram no Bolsonaro e tal, e que assistiram ao filme e foram comentar com ela, falaram assim, nossa, mas os militares faziam isso com as pessoas? Aquela mulher não tinha feito nada, né? Aquele homem também, ele não merecia aquele fim. Sabe? Então, isso faz com que as pessoas enxerguem... É o poder do filme, do audiovisual, entendeu? Eu acho que a gente dá menos valor para isso, porque a gente importa tanto conteúdo, porque é caro produzir, né? Então, a gente importa muita coisa. E aí, a gente importa a história dos outros, né? E a nossa história fica meio mal contada. É difícil contar uma história boa, interessante, segurar a audiência, botar a galera no cinema para pagar ingresso, convencer os caras para poder pagar o filme, convencer alguém para botar uma série, né? É difícil fazer tudo isso. E aí acaba se importando o que faz sucesso lá fora, né? Total. A gente é muito... Mas a ideia é a gente deixar de ser essa colônia de consumo de audiovisual, na verdade, de produtos culturais em geral. A grande luta de pessoas que fazem cinema ou teatro ou qualquer coisa em relação à arte e cultura no Brasil é essa. A gente quer deixar de ser uma colônia de consumo, você entende? Sim. A gente quer produzir as nossas próprias coisas, a gente quer ver a nossa língua, a gente quer ver as nossas histórias, os nossos talentos, né? Como é que tu saiu do cinema? Tu saiu chorando? Parecia que eu tinha terminado com um namoro, assim. Eu saí inchada. Eu também saí arrasada. Fungando, sem lenço, mais de onde tirar. Sem lenço, sem documento. Saí chorando
mas saí muito emocionada e muito feliz porque, assim como o filme tinha me tocado, eu falei, esse filme vai tocar as pessoas que ele precisa tocar, no sentido disso que a gente estava falando, do entendimento do que foi a ditadura militar no Brasil. O que os militares fizeram com pessoas e que, na verdade, é negado pelos próprios militares. Essa história é negada ou é diminuída, relativizada, e tentam falar... Assim, você entende? Então, essa história, os dois lados estão colocados ali, você entende? Não dá para você dizer que é uma visão parcial. Quão importante é, né, que realmente hajam mais produções que contem essas histórias bem contadas, né, para justamente a gente ter menos pessoas confusas e negacionistas e que, nossa, não sabia, né, e total. Tantas histórias que precisam ser contadas urgentemente, porque estamos aí, né, com o Bolsonaro na esquina, querendo já ser elegível de novo, com o familiar tentando candidatura à presidência em breve. Então, tipo, quão fácil é a gente cair de novo num lugar que nem esse que a gente viu no filme, né? É muito fácil. De um dia para o outro pode acontecer. Falando em momentos tenebrosos e coisas difíceis de serem contadas, tu dirigiu o João Sem Deus, né? Que talvez tenha sido a produção mais densa dentro de toda a tua história. Sim, com certeza. Foi uma... na verdade, essa história do João Sem Deus, ela foi um convite, né? Não é um projeto autoral meu, nem nada, mas eu só topei fazer essa série porque ela tinha esse recorte de ser do ponto de vista das mulheres que passaram, que tiveram as vidas atravessadas pelo João de Deus. Então, assim, a gente construiu esses 3 arquétipos, né? Quer dizer, primeiro a gente tem a mulher que tem uma fé nele inabalável e que ela demora muito a acreditar que ele cometeu aqueles abusos. A gente tem a mulher que foi abusada e não consegue contar aquela história até que as primeiras denúncias, né, vêm à tona e daí ela entende que ela pode falar e ela se sente apta daí finalmente a falar do abuso que ela sofreu. E a gente tem a terceira mulher, que é a filha da Carmen, que é a nossa personagem principal, que só entende que foi abusada quando ela se dá conta da forma que ele operava. Então, é isso. A gente tentou, com essas 3 mulheres, fazer arquétipos, né, do que acontecia com... Essas mulheres não são reais? Ou são reais? Não, elas não são reais. Quer dizer, elas são baseadas em elas são reais relatos. No seguinte sentido de que aquilo aconteceu de alguma maneira com muitas mulheres, mas claro, a gente não é baseado em uma única pessoa real, né? Nenhuma das 3 tem uma história que é baseada em somente um ser humano. Qual?